TV Educativa de Marília para o Mundo, hoje, domingo, 25 de fevereiro. Estamos aqui na PUESP, conversando com os representantes do coletivo de professores que estão se reunindo para discutir pautas de interesse do magistério paulista. São professores da rede pública estadual e eles estão discutindo assuntos de interesse, principalmente você, que é professor da rede pública. Estamos aqui com a professora Ana, que ela vai falar para a gente, né, do coletivo, o objetivo do coletivo, como que ele nasceu, né, como ele pode estar apoiando os professores em questão de orientação legal, em questão de planejamento pedagógico. Bom dia, professora Ana. Bom dia. O coletivo de professores, né, ele é um coletivo aberto, que tem a luta sindical, né, como um dos principais pilares, assim. E o coletivo ele surge no ano passado, em 2023, em abril, a partir de uma greve, né, de professores do estado de São Paulo, que lutavam por condições melhores, né, de trabalho e, sobretudo, também contra o fechamento de salas, né, que iriam prejudicar muitos professores que iriam perder as suas aulas, os alunos também, né, que iam ter que ficar em salas superlotadas. E a partir dessa greve, que foi chamada em abril, nós, professores de Marília, nos organizamos, né, para uma manifestação, para reivindicar da diretoria de ensino algumas explicações referente a esse processo de fechamento de salas. A partir dessa manifestação, né, que contou com alguns professores, nós entendemos da necessidade, né, de nos unirmos em prol dessa luta, né, não só contra o fechamento de salas também, mas reivindicando os nossos direitos, reivindicando, né, uma educação emancipatória para os nossos alunos. E a partir disso, no ano passado, nós começamos a fazer algumas reuniões para discutir a educação, principalmente aqui no âmbito de Marília, né? O nosso objetivo tem como levantar essa questão, né, da reivindicação dos nossos direitos, entender quais direitos nós temos, lutar para que esses direitos, de fato, eles sejam efetivados, né, não só enquanto professores, mas dos nossos alunos também, né, por condições melhores de educação, por condições melhores de trabalho, de formação também enquanto projetos, né, por exemplo, o Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, né? Enquanto coletivo a gente conseguir se fortalecer. O coletivo de professores, ele é um coletivo aberto, né? E fica aí um convite também para os professores que estiverem assistindo, que se sentirem vontade também de lutar, de fazer parte dessas formações também, para entender o que está acontecendo no estado de São Paulo, para a gente conseguir se fortalecer, vai ser muito bem-vindo. Isso, e uma questão que você está citando, dessas transformações e desses impactos na vida dos professores, a gente pode citar a última atribuição em relação ao concurso, né, professora? O concurso ele teve muitos desencontros, inclusive professores que foram desclassificados em função dos vídeos, né, que foi mudado os temas durante o edital, e muitas pessoas ainda não entenderam. E a atribuição esse ano foi meio complicado e a gente percebeu que também prejudicou muito os professores da categoria O esse ano, certo? Certo. Bom, desde a entrada, né, desse novo governo, dessa nova gestão no estado de São Paulo, nós, enquanto professores, nós vemos enfrentando muitas dificuldades, né? No ano passado, depois de 10 anos, foi lançado um edital para um novo concurso público. Nesse edital, foi colocado que iriam ser 15 mil vagas, né, de contratação para professores efetivos, quando no estado de São Paulo nós temos mais de 100 mil professores, né? E a maioria desses professores fazem parte da categoria O, que é uma categoria que acaba sendo muito prejudicada, né? Que tem os seus direitos aí sendo cortados todos os dias. E desde quando foi lançado esse concurso, começou as problemáticas. Porque, primeiro, eles colocaram a videoaula, né, como sendo uma das maiores notas do concurso.
O problema da videoaula foi porque primeiro foi lançado um edital com determinadas habilidades para ser gravado o vídeo. Depois esse edital ele foi retificado, então muitos professores acabaram sendo desclassificados do concurso por causa da videoaula, porque acabaram utilizando uma habilidade do edital antigo. E onde que vem toda a problemática disso? O concurso, né, ele foi utilizado para, além, né, dessa questão de efetivação, ele está sendo utilizado, né, nesse ano de 2024 como uma forma de contratação de professores, né? Então, o concurso ele foi atrelado à atribuição de aula. E qual que é o problema disso, né? Muitos professores que foram desclassificados, são professores que têm 10, 15 anos, né, na rede, acabaram ficando muito embaixo na classificação, porque foram desclassificados do vídeo, né? O concurso ele contou como 90%, né, para a nota dessa classificação, enquanto o tempo de experiência ele contou só até 10%. Né? Então, isso foi um dos grandes problemas que teve durante essa atribuição. Outra questão também é que os contratos, né, dos professores de 2018, 2019, 2020, eles foram extintos. E muitos desses professores se encontram hoje com dificuldade para abrir um novo contrato, né, visto também que esse problema do ano passado, que foi um dos motivos onde surgiu o coletivo, que foi o fechamento de sala, ele foi efetivado no começo desse ano, né? Então, muitas salas elas foram fechadas agora no começo do ano, o que reduziu muito o número de aulas também. Então, isso implicou na atribuição de aula, porque muitos professores ainda se encontram desempregados, porque simplesmente reduziu muito o número de aulas no estado de São Paulo por conta desse fechamento de salas. Além disso, esses professores, né, que tiveram seus contratos extintos, eles estão desde janeiro sem pagamento e provavelmente, né, vão continuar sem pagamento enquanto eles não conseguirem abrir o contrato. E esse novo contrato que está sendo aberto também esse ano, antes ele tinha o prazo, né, de 3 anos. E hoje não, né? Ele só tem o prazo de 1 ano. E isso implica em muitos dos nossos direitos, né? Como férias, 13º, né? Com a continuidade de um pagamento também. Então, esse está sendo um dos maiores problemas enfrentados nessa atribuição de aula, né? Que também começou de forma tardia. A atribuição de aula esse ano, principalmente para os professores categoria O, começou em fevereiro, quando as aulas também começaram em fevereiro, né? A atribuição ela começou no dia 5 de fevereiro e as aulas começaram no dia 15. Então, muitos professores, né, que foram enfrentando alguns problemas, né, de pontuação errada, de classificação, eles não tiveram tempo hábil para conseguir recorrer, justamente porque as aulas deram início no dia 15 de fevereiro. Então, esse ano, né, essa atribuição ela até, está sendo considerada como uma das piores atribuições da história, justamente por essa questão, né, do concurso estar sendo utilizado, né, não só para uma contratação efetiva, mas também para classificar professores, né, para a atribuição de aula, né, para a contratação como categoria O. E é lamentável isso, porque a gente percebe que um problema administrativo de contrato de atribuição impacta diretamente nas questões pedagógicas, né? Porque é como você está falando, as aulas começaram sem professores, né? Então, como que uma escola inicia as aulas sem professores? Então, realmente, vocês, o coletivo, tem muita demanda, né, para discussão, para debate com os professores e com a sociedade. Exatamente, né? Junto com o coletivo também, nós levantamos a importância de realizar reuniões esse ano justamente para discutir essas novas resoluções, né? Para que a gente consiga reivindicar a nossa posição enquanto professores do estado de São Paulo também, e de uma formação de como nós podemos atuar, né, aqui em Marília, até nas próximas atribuições de aula, né, para a gente exigir que seja principalmente também uma atribuição de aula transparente, né, para que todos nós consigamos ver o que de fato está acontecendo, né, e sim, principalmente nessa questão pedagógica,
para que a gente consiga se reunir, consiga fazer planejamentos, né, do que a gente vai conseguir trabalhar enquanto conjunto dentro das escolas. Tá certo, muito obrigado e bom trabalho para vocês. TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo.